tarde a todas e todos. Damos início ao nosso último dia de simpósio na Abrali, que é a nossa última mesa, mesa 7, Língua, Linguagem e Poesia de Autoria Feminina. Bem-vindas e bem-vindos. E começamos, então, com a apresentação da Fernanda Martins Cardoso. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Boa tarde a todas, todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, tá bem? Opa. Bom, primeiro, boa tarde, né? Agradecer por esse espaço de fala, de apresentação. Então, meu nome é Fernanda Martins Cardoso, eu sou mestranda em Estudos de Literatura na UF, sou orientada pela professora Célia Pedrosa, e essa minha fala aqui hoje é uma parte, né, um recorte da minha dissertação, da pesquisa que eu venho fazendo. Essa pesquisa é basicamente uma leitura comparativa entre as obras da Ana Cristina César e da Maria Isabel Iório, com foco especial na relação entre poesia, corpo e endereçamento. Então, fazendo uma breve apresentação aqui. Ana Cristina César, ou Ana C., como passou a ser mais conhecida, é uma poeta brasileira bastante conhecida, já bastante estudada, já falecida também, e eu acho que eu posso dizer que ela é muito importante para uma história recente da poesia nacional, assim, principalmente a de autoria feminina. É uma referência muito, muito importante. Ela começou a publicar ali no final dos anos 70 e 79, eu listei aqui os livros publicados em vida, e ela faleceu em 83, mas até hoje a gente continua tendo acesso a textos inéditos, não só textos, né? Outras mídias, outras formas de trabalho dela, como imagem, desenhos, fotografias, enfim. Isso, por um lado, quer dizer que ela deixou uma obra realmente muito extensa. O arquivo material da Ana Cristina está sob a tutela do Instituto Moreira Salles. E, por outro, isso também auxiliou com que ela acabasse se tornando uma espécie de personagem mítico-literário, que constantemente é retomada, conclamada pelo trabalho de poetas e de outros artistas de outras modalidades também, desde os seus contemporâneos, do pessoal que estava escrevendo desde os anos 70, até a poesia de hoje em dia mesmo. Então, nesse sentido, é o caso da Maria Isabel Iório também, que é essa poeta contemporânea, com 2 livros publicados, os títulos estão aqui também, além de textos em revistas eletrônicas, em antologias e outros tipos de trabalho de artes visuais, de performance, enfim. E essa é uma das jovens poetas que acaba conversando também com a obra da Ana Cristina César. Então, para essa apresentação, eu escolhi falar pontualmente sobre algumas flutuações entre olhar e voz e como essas flutuações são performadas em 2 poemas curtinhos que eu vou apresentar aqui. Para isso, eu procuro pensar em consonância, principalmente com o que Gonzalo Aguilar e Mário Câmara propõem no livro A Máquina Performática, quando eles dizem que se um corpo é fundamental na ordem da visibilidade, da experiência do espaço, ele nunca se encontra separado de uma constelação sonora que existe desde as origens da literatura. Então, dizendo isso, né, eu quero chamar a atenção para esse corpo, quando ele fala de um corpo, não é necessariamente o corpo fisiológico, né, físico, biológico de uma poeta que entraria em cena, por exemplo, para declamar alguma coisa, mas sim de uma produção de presença que se dá a partir do corpo dos poemas, de relações entre sons, traços, rima, métrica, visualidade, audibilidade, que são características da poesia, que, como eles falam, remontam desde tempos imateriais da origem da literatura. Também, nesse sentido, a minha investigação dialoga com o proposto por Anita Costa Maluf também, que é uma poeta contemporânea, professora, pesquisadora de Ana Cristina César. Segundo ela, a performance de um texto escrito se dá no momento em que o texto, posto em movimento pelo leitor, mesmo em uma leitura silenciosa, atualiza seu potencial performático, que é precisamente esse potencial de fazer proliferar fluxos corporais no aqui e agora do tempo da leitura. Ou seja, é uma produção de experiência, né? de afetações,
não só de uma produção de sentido. Nesse sentido, eu vou passar para os poemas. Esse poema, sem título, do Cenas de Abril, o primeiro livro da Ana Cristina César, já é bastante conhecido também. E ele diz: olhe muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo, e sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas. Aqui eu penso que existe um embate entre corpos, né? O corpo que olha, que sente o sangue nas gengivas, e o corpo do poema para o qual olhamos, esse que é capaz de nos ferir. De certa forma, podemos dizer que o sangue aparece como consequência de uma conjunção entre o corpo do poema e o corpo da leitora ou do leitor. Pois é a partir desse ato da leitura, de olhar o corpo de um poema, que o sangue aparece. Interessa notar ainda esse caráter íntimo, ínfimo do dano causado, né? Dentro da cavidade da boca, esse órgão indispensável à respiração, à alimentação e à articulação da linguagem, que se dá a troca entre o corpo leitor e o corpo poema. Se existe alguma violência nesse sangue, contudo, ela é internalizada. O sangue não jorra para fora do corpo, configurando risco de morte. Na verdade, esse sangue só é notado, ele só aparece no poema nesse movimento, através da leitura, de um deslocamento entre o olhar e a boca, entre o que é próprio do olhar e o que é próprio da boca, né? Lido também como sinônimo de vida, já que o sangue é um fluido indispensável para a manutenção da mesma. Esse sangue do poema é produzido pela leitura. Então, o texto se pretende tão material, tão corpóreo, quanto o corpo que escreve ou o corpo que lê. Em Ana C, o corpo do poema, cujo ponto de vista passamos a habitar na leitura, já que nós olhamos o corpo desse poema agora, age como faca afiada, capaz de nos abrir a pele e expor o sangue vivo nas gengivas. Um poema faca que aponta para uma ideia de feminino, e aqui eu cito Ana Cristina César, uma ideia de feminino mais violento, mais sangue, mais ligado à terra. E para dialogar com esse poema, um poema da Maria Isabel Iório, que eu trago aqui também, pequeno. Mas antes dele, eu destaco 2 últimos versos de um poema do livro anterior dela, do primeiro livro, que se chama Em que Pensaria Quando Estivesse Fugindo. Nesses 2 últimos versos de um poema, ela diz: olhar só é fogo se cruzado. E no desenho do poema, esse último verso, o se cruzado, se afasta da margem esquerda, promove um deslocamento. E assim esses 2 versos se encontram no meio do caminho como 2 transeuntes que cruzam olhares por um instante. Já em Olha, esse poema que está aqui na tela, que é do livro seguinte, Aos Outros Só Atiro Meu Corpo, a gente pode dizer que tem alguma coisa semelhante, ainda que não seja narrativa, ainda que não seja uma cena, né? Então o poema diz: olha, se a tua cara não sai da minha cabeça, que eu guardo ela de frente, é para te forçar a me olhar de volta. Aqui já tem uma tematização de um desejo endereçado. A voz que fala no poema se dirige para alguém, um tu, cuja cara parece se fazer constantemente presente e que pode ser, inclusive, nós, leitores, com quem ela está falando. De modo semelhante ao que acontece no poema do Fogo Cruzado, os versos graficamente emulam essa situação do encontro, de um cruzamento de olhares no meio do caminho entre versos. A diferença é que em Olha, mais do que apenas perceber e encenar essa relação, a voz do poema atua sobre esse olhar. E na impossibilidade de afastar-se dessa obsessão com o olhar do outro, acolhe e guarda o rosto do outro de frente. Assim, no tete-a-tete encenado pelo poema, fica ecoando o derradeiro verso, entre provocação e proposta, em que o poema força e captura a reciprocidade do nosso olhar de leitores. É como afirma Gonzalo Aguilar a respeito de Luvas de Pelica de Ana C. Segundo ele, nesse livro, o leitor está constantemente interpelado em seu caráter de olho. 2 minutos, Fernanda, desculpa aí. Ok, obrigada, estou terminando. Esse poema, contudo, não é o único poema no qual a problemática do olhar aparece no trabalho da Iório. Pelo contrário, essa ideia do cruzamento de olhares é retomada e retrabalhada em vários poemas desse último livro. Em geral, através da encenação da troca de olhares, mas também como possibilidade de transmissão silenciosa de segredos, por exemplo. Em um determinado poema, a gente lê: é quando você me olha que vejo como é incontornável a minha solidão. Em outro, lemos:
Quando vejo alguém que gosto, faço festinha. E num poema já conhecido, mais ou menos, que se chama Segredinho, em que a gente lê aqueles 3 segundos a mais no olhar para saber se ela também. Bom, era isso que eu queria trazer aqui hoje. Aqui está a bibliografia e, de novo, eu agradeço pelo espaço, pela escuta. Obrigada, Fernanda. Muito bacana. Obrigada. A gente passa a palavra agora para Juliana da Silva. Está aí a Juliana? Tá. Sim, boa tarde. Oi, Juliana. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada. Posso começar? Claro, pode ser. A palavra é sua. Ok, vou compartilhar a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Deu? Deu, sim, tá tudo certinho. Sim. Ok. Bom, meu nome é Juliana Corrari, eu sou aluna do programa de mestrado da Universidade de São Paulo, mais especificamente do Departamento de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa. Minha orientadora é a Rosângela Sarteski, e hoje eu vou apresentar um recorte da minha pesquisa de mestrado, que está atualmente na fase final. Bom, entre os objetivos gerais do meu trabalho, eu estudo alguns poemas do corpus do livro Sangue Negro, da Noêmia de Souza, que é uma poeta moçambicana. Foi publicado em 2001, apesar dos poemas terem sido escritos bem antes, ao longo dos anos 40 e 50. Eu procuro também estabelecer uma interlocução entre a literatura e outros campos do saber, principalmente a história, né, considerando que existem diferenças entre essas duas áreas, né, a literatura trabalha principalmente com a função estética, a história também tem outras preocupações, mas entendo que as condições materiais de produção, de circulação das obras, vão incorrer no modo como os escritores e escritoras estão pensando e produzindo a sua literatura também, e eu tento estabelecer essa interlocução. Eu trouxe aqui uma citação de um filósofo ganês, que é o Kwame Appiah, que diz assim: a situação do texto africano moderno como um produto do encontro colonial e não como simples continuação de uma tradição nativa, nem como mera intromissão da metrópole. É um texto que eu gosto bastante, que aqui ele está pensando alguns critérios para se estudar esse texto africano, né, e isso está incluído, claro, na literatura, mas que não adote aquela perspectiva como eu posso dizer, desculpem, não adote essa perspectiva de adotar esse pensamento hegemônico europeu. Nesse sentido, não dá para desvincular esses textos africanos do contexto colonial, mas não entendendo como simplesmente como uma continuidade, por exemplo, da literatura europeia, mas não exatamente como uma ruptura total, né, porque esse contexto está sempre no horizonte desses autores e autoras que estão produzindo literaturas nesse período anterior anterior à independência, nesse período de colonização. Bom, vou passar para a próxima tela. Aqui eu trouxe uma citação de um crítico literário moçambicano, que é o Francisco Noa, que, ao meu ver, corrobora essa perspectiva do Appiah, que diz assim: uma das maiores virtualidades das literaturas africanas é, como referimos antes, a de terem nascido na contracorrente de um discurso e de um contexto histórico-político que declaradamente lhes era desfavorável, quando não hostil. Esta circunstância acaba por configurar-se de forma paradoxal por sua gênese enquanto fenômeno de escrita ter dependido desse mesmo contexto, ao mesmo tempo que o confrontava e o questionava. Mais do que isso, o conjunto dessas literaturas concorreria decisivamente ao estar na vanguarda da consciência nacionalista identitária. Então, ele chama atenção para a importância desse contexto também, para se pensar as literaturas africanas, que, como eu disse, está sempre no horizonte desses autores, porque, por exemplo, no caso da poeta que eu estudo, a Noêmia de Souza,
Ela escreveu os textos dela entre os anos de 48 e 51, quando Moçambique estava sob a égide do colonialismo português, né, já que se tornou independente em 1975. Então, não tinha condições apropriadas de circulação desses textos, inclusive esses poemas chegaram a circular clandestinamente, numa espécie de cópia de um livro mimeografado mesmo, né? Mas a publicação só veio bem depois. Me interessa também, principalmente, esse período dos anos 40 e anos 60, que é o período em que se insere a autora que eu estudo, mas também é um período da iminência das lutas de libertação em Moçambique, em outros países africanos de língua portuguesa também. Mais especificamente, foi nos anos 60 que a gente tem a guerra mesmo, né, contra o colonialismo, mas é claro que antes tem diferentes frentes de resistência a esse contexto, seja por meio da cultura, como é o próprio caso da literatura, mas também outras áreas. A gente tem, por exemplo, os camponeses que estão resistindo a imposições econômicas, a imposições do cultivo de determinados produtos, enfim, isso desde o início da colonização. E esse contexto foi importante para a literatura moçambicana, porque começou a surgir um grupo de autores, autoras, que vão expressar esse ponto de vista mais político, formando uma espécie de contradiscurso ou contra-literatura, se a gente for usar um conceito, por exemplo, do Bernard de Moraes. Vou passar. Bom, essa é uma imagem, né, da autora que eu estudo. Ela nasceu ao sul de Moçambique, e os poemas dela circularam na imprensa moçambicana da época, desde o Brado Africano, como outros periódicos moçambicanos importantes. Foram reunidos também em antologias, né, não só em Moçambique, mas fora também. Essa é a edição do primeiro e único livro dela, publicado em 2001, pela Associação de Escritores Moçambicanos, publicado em Maputo, que reuniu todos os seus 46 poemas, produzidos entre 48 e 51, e são divididos em 6 sessões. Na verdade, ela tem até um poema, depois dos anos 50, que ela escreveu ao longo dos anos 80, mas aí não está nesse livro, foi publicado em uma antologia. Vou fazer um comentário breve sobre esse poema, Se Me Quiseres Conhecer. Vou fazer uma leitura primeiro. Se me quiseres conhecer, estuda com os olhos bem de ver, esse pedaço de pau preto que um desconhecido irmão Maconde, de mãos inspiradas, talhou e trabalhou em terras distantes lá do norte. Ah, essa sou eu, órbitas vazias, no desespero de possuir a vida. Boca rasgada em ferida de angústia, mãos enormes, espalmadas, erguendo-se em jeito de quem implora e ameaça. Corpo tatuado de feridas visíveis e invisíveis pelos chicotes da escravatura. Torturada e magnífica, altiva e mística, África da cabeça aos pés. Ah, essa sou eu. Se quiseres compreender-me, vem debruçar-te sobre minha alma de África, nos gemidos dos negros incais, nos batuques serenéticos do Luxupe, na rebeldia dos Machanganas, na estranha melancolia cebulando de uma canção nativa à noite dentro. E nada mais me perguntes se é que me queres conhecer, que não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta de África congelou seu grito inchado de esperança. Bom, desde o título do poema até esse primeiro verso que produz o título, Se Me Quiseres Conhecer, eu chamo a atenção para a presença desse interlocutor que é evocado aqui desde o início, né? E chama atenção também do tema da identidade, essa questão do conhecimento. É agora esse sujeito poético que vai falar de si, ele não vai ser falado por esse interlocutor, né? Esse interlocutor que agora tem que estudá-lo, tem que ouvi-lo, estuda com os olhos bem de ver. A gente tem, por exemplo, aqui a presença dos imperativos, que, ao meu ver, reforça essa presença do interlocutor, e que ocorre também em outro verso. 2 minutos, Juliana. Sim, vou encerrar já. Como vem debruçar-te sobre minha alma de África. Bom, além disso, essa questão da identidade, eu não estou entendendo necessariamente nesse sentido individual, né?
porque aqui a gente tem algumas referências culturais que são importantes na leitura desse poema. Aqui, por exemplo, quando vai falar do Maconde, que é um grupo étnico banto, que habitou, entre outras regiões, o norte de Moçambique, eles foram muito conhecidos pela arte da escultura, em que eles usavam justamente o pau preto, que é uma espécie de madeira, né? E tem as referências, por exemplo, aos Maxinganas, aos Muxopes também, que eu interpreto isso nesse sentido desse sujeito poético não querer ser visto a partir dessa perspectiva redutora de um olhar colonial, que não vai enxergar, por exemplo, a heterogeneidade desses diferentes povos africanos, né? Mas, ao mesmo tempo, essa questão da identidade, ela não é simplesmente individual, como eu falei, mas ela tem um caráter que é coletivo, e as próprias referências à África reforçam essa leitura, a minha alma de África, a revolta de África, África da cabeça aos pés, enfim. Para encerrar, eu chamo a atenção que nessa segunda estrofe tem a constante presença aqui dos adjetivos, né, são órbitas vazias, a boca rasgada, mostrando essas marcas do dilaceramento desse sujeito, principalmente impostas aqui pela presença da escravidão, que é referida, né, aqui dos chicotes da escravatura, mas que isso não apaga esse sujeito poético, porque a voz continua sendo dele, né? Aqui a gente tem, por exemplo, outros adjetivos como magnífica ou altiva, e o mística, que, ao meu ver, parece retomar uma dimensão humanizadora desse sujeito. Bom, e no final do poema, que não são mais que um búzio de carne, onde a revolta de África congelou seu grito inchado de esperança, é como se ele se recusasse também, mais uma vez, a ser visto como objetificado, como escravizado, não sou mais que um búzio de carne. Então aqui a gente tem a imagem da revolta, e que termina com a imagem da esperança, né? Talvez uma esperança em um tempo outro, livre do colonialismo. E isso é algo recorrente na poesia da Noêmia, essa questão da esperança. Bom, acho que era isso. Trouxe aqui também uma citação do Mimi, só para finalizar. Uma vez abandonada a assimilação, a libertação do colonizado deve ser efetuada por meio da reconquista de si mesmo e de uma dignidade autônoma. O impulso na direção do colonizador exigia no limite a auto-recusa. A recusa do colonizador será o prelúdio indispensável à retomada de si mesmo. Então, eu leio esse poema também nesse sentido da retomada de si. Sou eu que vou falar de mim, eu vou falar sobre a minha identidade. Não vou ser falado pelo outro, pelo colonizador, por exemplo. Essas são as referências. Bom, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Nós que agradecemos. Ana Carolina está... Ana Carolina Martins Santos. Bem-vinda, Ana. Boa tarde. Quase chará. Verdade. Com a nossa Ana. Vou compartilhar, então, aqui. Então, boa tarde. Eu sou Ana Carolina Martins. É um prazer estar aqui na Abralic. Eu sou mestranda ingressante do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Sou bolsista pela CAPES e essa comunicação que eu vou apresentar é fruto das discussões da disciplina Narrativas Feministas, Resistências e suas ressonâncias na literatura latino-americana e caribenha, cursada no semestre passado. E o título da minha comunicação hoje, então, é o Translinguismo Literário como símbolo de resistência feminina em diferentes gerações, Glória Anzaldúa e Melissa Lossado Oliva. E eu começo, então, com uma citação de Otmarete, em que ele diz: acredito que não existe caminho melhor ou mais complexo de acesso a uma comunidade, a uma sociedade, a uma cultura do que a literatura. E a partir dessa perspectiva, eu busco entender como se construiu e constrói a resistência feminina no contexto estadunidense, através da escrita literária dessas mulheres, que são de origem latino-americana, mas diferentes gerações. A Anzaldúa nasceu em 1942 e a Melissa em 1992. E conforme Pistelli, eu me proponho em não trabalhar com a ideia de dominação, subordinação universal das mulheres, mas
buscar um caminho de investigação interseccional que analisa situações específicas em que o poder atua em estruturas de dominação. Então, as duas autoras que eu trabalho aqui, a Glória Anzaldúa, essa primeira da foto, e a Melissa, a segunda, têm latentes em suas trajetórias os efeitos dos fenômenos diaspóricos. A primeira, porque, segundo ela, registra na sua obra, é a única da família que se foi de casa, e a Melissa, porque carrega consigo os efeitos da diáspora realizada pelos pais. E segundo Aftar Bra, as viagens diaspóricas elas buscam essencialmente estabelecer-se, fincar raízes em alguma outra parte. Mas são muitas as questões envolvidas nessa saída, trânsito, chegada. E as vivências tanto da Glória como da Melissa se conectam à medida que estão baseadas em processos híbridos e dinâmicos de trocas culturais que não se limitam a fronteiras nacionais, muito menos linguísticas. Então, por esse motivo, eu situo essas obras no campo das poéticas translíngues, já que o translinguismo ele é uma perspectiva de práticas linguísticas que engloba a dinâmica das interações entre línguas e comunidades, em vez de conceber as línguas como sistemas independentes e separados. Então, o prefixo trans está para desconstruir essa linearidade e o binarismo vigente no bilinguismo e ainda no multilinguismo. É importante salientar que, segundo Gonzalez, né, como ela afirma, não há um único modo de expressão do translinguismo. Ele pode ir da escrita, que alterna duas línguas bem delimitadas, a uma gradual integração de línguas. Então, dando sequência, eu começo com a Anzaldúa. Ela foi uma escritora ticana que nasceu no estado do Vale do Rio Grande, a poucos quilômetros da fronteira entre México e Estados Unidos, e a sua obra, além de ser atravessada por temas fronteiriços, étnicos, culturais, linguísticos e de gêneros, se estrutura em ocorrências autobiográficas, apresentando, então, ficcionalmente experiências de conflito da mulher ticana no contexto opressivo, racista e sexista. Eu, então, inclino o meu olhar sobre uma das suas principais obras, Borderlands, La Frontera, de Nil Mestiça, publicada pela primeira vez em 1987. É um livro desenvolvido entre diferentes gêneros literários que se opõem a uma realidade produzida e sistematizada em dicotomias, né, que são vigentes tanto na própria comunidade chicana como na sociedade estadunidense. E aí ela introduz o capítulo Como Domar uma Língua Selvagem, dizendo que os chicanos são um povo sem língua, que tem espanhol deficiente, e que racial, cultural e linguisticamente são órfãos. Isso se relaciona com a cultura, porque ela afirma que a cultura está feita por quem tem poder, os homens. E ela ainda relata que a primeira vez que ela escutou duas mulheres, uma porto-riquenha e uma cubana, dizerem a palavra nosotras, ela ficou em choque, porque ela não sabia que essa palavra existia. Ela diz que as chicanas usam nosotros, tanto para homens como para mulheres. Ela termina dizendo que a língua é um discurso masculino. Então, a Anzaldúa abre a pauta da discussão sobre a opressão masculina das mulheres pelo viés da linguagem também, reiterando que tanto a cultura como a língua encontram-se sob um domínio masculino opressor. Então, ela evidencia que a língua é como um reflexo da condição de subordinação e anulação atribuída às mulheres, uma vez que esse tipo de repressão seria como uma extensão dos estereótipos que a comunidade reforça. E aí, logo depois, ela diz que o Spanglish é uma língua de rebeldia, tanto contra o espanhol standard como contra o inglês standard. E ainda sobre o Spanglish, ela diz que ele também tem uma relação, nessa citação a gente pode relacionar que o Spanglish tem uma relação direta na construção e na reconstrução da identidade das chicanas, porque ela diz que se aproximar de outra chicana é como se olhar no espelho. Elas ficam com medo do que podem ver, sentem vergonha, baixa autoestima, já que os ataques sobre a língua incorreta, né, começam na infância e continuam ao longo da vida. E mais para frente, para terminar sobre a Anzaldúa, ela diz nesse trecho, que é um dos meus preferidos, que a identidade étnica é como uma segunda pele da identidade linguística. Ela diz, eu sou a minha língua, até que eu seja livre para escrever de forma bilíngue e trocar códigos sem ter que sempre traduzir, enquanto eu tiver que falar inglês ou espanhol, quando preferiria falar em Spanglish, a minha língua seguirá sendo ilegítima. Não serei mais envergonhada de existir, superarei a tradição do silêncio. E aí, passando para Melissa agora, ela é uma poeta estadunidense do slam, e toda a sua poesia está intrinsecamente relacionada com as suas vivências enquanto mulher de raízes latinas, porque ela é filha de imigrantes da Colômbia e da Guatemala, e o slam é um gênero
caracterizado por ser multifacetado, né, um gênero não condicionado por versos ou rimas, mas pela forma de interpretar performaticamente o que é narrado. Então, em si também já representa um ato de resistência literária, né? Eu trabalho aqui com o livro, né, só com a obra, não com a performance, mas a obra Peluda, da Melissa, de 2017, conta com 21 poemas e apresenta criticamente aspectos identitários que são atribuídos à própria autora e que tentam formar a imagem que ela constrói de si mesma. Então, sem dúvidas, tem uma fratura identitária ligada também ao aspecto linguístico, que a pressiona a integrar-se tanto do lado da sociedade que ela vive, mas que a estigmatiza, como também do lado cuja tradição cultural ela carrega. E nos seus poemas, a Melissa vai transitar de idioma entre uma palavra e outra, fazendo uso de frases mistas e empréstimos linguísticos. E, além de vincular o translinguismo literário à sua poesia, ela também expressa como as mulheres latinas são comumente associadas a uma condição de subalternidade na sociedade estadunidense. Então, nesse poema, ela diz: eu não sei quem ou o que é um bom imigrante, mas acho que a minha mãe nunca vai deixar de ser a tia ou a senhora da limpeza. Né? E aí a gente pode se questionar, né? Por que as mulheres latinas são geralmente associadas ou representadas a empregos ou a espaços tidos como inferiores? Né? E essa concepção ela é sutilmente institucionalizada, porque muitos são os mecanismos de opressão que atuam sobre as mulheres latinas, que, inclusive, são reforçados pelos aparatos do Estado, e com isso eu coloco aqui uma citação da Lorena Freitas, porque quando a gente tenta desresponsabilizar o Estado e o próprio funcionamento desse modelo econômico capitalista, o discurso neoliberal, ele torna esses grupos precarizados cada vez mais vulneráveis. E ainda sobre essa posição das mulheres nesse contexto, das mulheres latinas, eu também trago o conceito de precariedade da Butler, que designa a situação politicamente induzida na qual determinadas populações sofrem as consequências da deterioração de redes de apoio sociais e econômicas mais do que outras. E já para terminar também sobre a Melissa, nesse último poema, ela demonstra tanto os rótulos que ela recebe devido à sua identidade linguística, como também os tipos de relações que ela mantém com a língua. É como se a constância da língua não fosse uma realidade presente na sua vida. Inclusive porque a Melissa já faz parte de uma geração de latinos que nasceu em território estadunidense, né? Mas que ela tem essa consciência de que o espanhol nessa sociedade ainda é visto como algo depreciativo ou associado a símbolos exóticos. E ela também não esquece, a gente pode perceber nesse poema, das origens e das travessias que os seus pais, por exemplo, fizeram para chegar até os Estados Unidos. E já partindo para as considerações finais, viver, a gente sabe, né, posicionar-se politicamente, e a respeito desse tema, Lugones elabora um conceito de infrapolítica de constituir significados que recusam os significados e a organização social estruturados pelo poder. Esse é o percurso que as autoras fazem com e nas suas escritas literárias. Elas ressignificam a linguagem atrelada ao translinguismo literário, mas essa ressignificação não se trata só de um procedimento estético no texto poético, mas antes é uma estratégia de resistência em relação ao que lhes é atribuído como símbolo de opressão, a língua. Então, eu proponho e penso o translinguismo literário como uma das máximas potencialidades das obras dessas autoras. Em Borderlands, La Fronteira Anzaldúa rompe com esse ideal de uma língua homogênea, representativa de um Estado-nação, e também constrói uma obra com uma narrativa que concebe um debate crítico e libertador em direção às mulheres chicanas. E já em Peluda, Melissa, através da poesia do slam, combate essa voz normatizadora de uma sociedade machista e sexista que exige que ela seja cada vez mais parecida à mulher estadunidense. E ao mesmo tempo que essa sociedade segue estigmatizando as suas características híbridas, a sua língua, cultura, identidade, que inclusive tornam-se uma construção de metáfora relacionada a uma monstruosidade muito bem elaborada e materializada pela Melissa já na capa do livro. Então, a partir disso, eu entendo, né, que a diferença geracional de ambas as autoras e da publicação das suas obras não estabelece relação com as demandas por elas construídas nas suas escritas, já que as demandas continuam as mesmas, né, e essa não é uma luta para uma única mulher, ainda que na pesquisa eu focalize 2 autoras, há muitas outras que se rebelam e não se conformam, porque entendem, né, assim como Lugones afirma, que a gente não pode resistir sozinha, comunidade mais que indivíduos tornam possível fazer. Então, por esse motivo, mesmo que haja um espaço temporal entre Anzaldúa e a Melissa, a potência de ambas escritas translíngues se somam
e multiplicam, repercutindo em nós também, né, para fazermos o mesmo. Então, as duas obras, já para terminar, são subversivas e carregam a resistência em si mesmas, na medida em que desafiam categorias por muito tempo cristalizadas, né? Então, eu trago essa citação de Pinto de Almeida, pensando nessas literaturas como um modo de resistência ao fascismo da língua, uma espécie de desvio que combate o enrijecimento e o poderio do estereótipo, uma luta tecida nas paragens da própria linguagem. E aí eu trago as minhas referências e agradeço. Obrigada, Ana Carolina. Muito bonito o seu trabalho. Gostei muito dessas escritoras. No debate a gente conversa mais, né? Estou bem emocionada de ouvir vocês. Letícia, por favor. Letícia Oliveira. Aqui. Oi, boa tarde. Oi, Letícia, bem-vinda. Obrigada. Então, vou começar. Eu me chamo Letícia e hoje eu vou apresentar minha comunicação intitulada A Reivindicação Feminista em Busca de Autorrepresentação na Literatura de Cordel. Eu estou em fase de conclusão do meu doutorado em Literatura e Vida Social no Unesp de Assis, com Bolsa FAPESP, e há 10 anos eu venho trabalhando com gênero no âmbito da literatura de cordel, com foco específico nas representações das mulheres e no doutorado especificamente nas representações das mulheres negras. E, em paralelo, eu desenvolvo também uma pesquisa sobre literatura de cordel contemporânea de autoria feminina. Ambos eu trabalho sobre perspectivas literárias, históricas e sociais. A literatura de cordel, ela é desde o seu surgimento no início do século XX também uma forma de resistência, porque quando surgem os primeiros folhetos, ela era voltada para um público leitor ouvinte que em sua maioria era analfabeto e não possuía acesso à literatura canônica, fosse pela linguagem ou fosse também pelo seu alto custo, que era inacessível para a maioria da população nordestina. É importante frisar, então, que os cordelistas eles também não eram apenas poetas, eles eram também atores sociais naquele contexto. Eles proporcionavam à população tanto a possibilidade de fruição, por meio de seus cordéis, como também a construção de um pensamento crítico contra todo esse abandono que foi vitimado no Nordeste no período do início do século XX, quando a capital se muda para o Sudeste e o Nordeste passa, então, a ser deixado de lado pelo governo do Brasil. Assim como o cânone ocidental, que foi construído pelo homem branco de classe média alta e regulado por uma ideologia que excluía e ainda exclui muitos dos escritos das mulheres, das etnias não brancas e das minorias sexuais, as vozes dissonantes elas estão relegadas a uma invisibilidade histórica. Isso não é diferente do que acontece dentro do ambiente poético do cordel, porque as vozes de maior destaque sempre foram as vozes dos homens, que propagavam as suas crenças morais e os seus preceitos patriarcais. Ainda que seja uma literatura que também foi inferiorizada. Por décadas, os homens buscaram impedir também que as mulheres conseguissem publicar os seus próprios folhetos. Ainda que a gente saiba que as mulheres estavam presentes nos bastidores das produções, várias das esposas eram responsáveis por datilografar os cordéis, elas eram ensinadas a fazer isso pelos poetas. A pequena autoria feminina no cordel ela é fruto de uma gigantesca exclusão social que sempre restringiu as possibilidades femininas. Ainda que elas fossem representadas nessa literatura, elas se tornavam outras nas vozes dos poetas. Elas eram retratadas de maneira bastante estereotipada e objetificada. Se a gente for falar especificamente da mulher negra, isso triplica, dizemos assim, porque a mulher negra está sempre no campo negativo da representação dentro da literatura de cordel. A única exceção das primeiras décadas de cordel foi a Maria das Neves Batista Pimentel, ela era filha de um dos importantes cordelistas, que é o Chagas Batista. Ele foi um dos pioneiros da literatura de cordel e ela se tornou cordelista por necessidades financeiras, usando o pseudônimo de Altino Alagoano, que era o nome do marido dela. E como ela vivia desde criança no âmbito do cordel, via o pai, que era muito importante, ele viajava, ele tinha livraria,
tipografia, ele estava muito envolvido. Ela sabia que, sendo mulher, ela jamais seria aceita como cordelista e ela não conseguiria vender, que era o objetivo dela. Então, ela publica, né, sobre o pseudônimo do marido. Ela teve 3 folhetos de grandes tiragens e o marido dela faleceu, então ela não pode publicar mais. Mas, mesmo que ela reproduzia os valores vigentes da época, porque ela sabia também que ela não poderia ser transgressora naquele momento, senão não leriam os cordéis dela. Ainda assim, foi uma transgressão muito grande ela ter sido reconhecida décadas depois como a autora daqueles folhetos. Na contemporaneidade, o ambiente poético de cordel ainda reproduz esse comportamento excludente, tendo em vista que os grupos de mulheres ainda recebem pouco apoio em eventos, raramente são convidadas, e como personagens ainda hoje são inferiorizadas, mesmo com tantas mudanças sociais que a gente vem acompanhando nas últimas décadas. Então, uma citação da Ria Lemer, que é uma das estudiosas de cordel, abre aspas, a exclusão das mulheres no interior da literatura de cordel se constitui tanto pelo aspecto do gênero, o fato de ser uma mulher no universo marcadamente masculino, como por estar falando de um lugar historicamente deixado em segundo plano, o campo da cultura popular, marginalizado por uma, entre aspas, literatura oficial, a do cânone, baseada exclusivamente nas obras conservadas sob forma escrita. Fecha aspas. Ou seja, então, a literatura de cordel está dentro de um mercado editorial que inferioriza os poetas de cordel, que, por sua vez, ainda inferiorizam as produções femininas, buscando mantê-las em um estado de minoridade perante a hegemonia masculina. A Maria das Neves ela publicou na década de 30, e apenas na década de 70 se iniciam novas publicações de mulheres, mas ainda são poucas, mas já começam a publicar sob seus próprios nomes. A partir da década de 90, apenas, que as mulheres começam a publicar massivamente, porque vem o advento da internet, e aí as mulheres encontram um campo em que elas podem transitar sem precisar do aval masculino, como seria nas feiras, nas tipografias, nas editoras. Então, as mulheres conseguem falar por si só, e principalmente quando surgem os blogs, que eles acabam funcionando como um arquivamento e também uma parte de fácil divulgação no meio cibernético, antes por e-mail, mas hoje muitas têm Facebook, Instagram, é uma crescente muito grande. Então, na contemporaneidade, surgiu o cordel politizado, também como um projeto político das poetas militantes. Muitas abordam diversas causas sociais em suas obras e buscam construir uma poética antirracista, feminista, a favor dos direitos LGBTQIA+, dentre outras. Elas buscam não mais serem retratadas nessa poesia como objetos, mas sim como sujeitos de suas próprias narrativas, desfazendo estereótipos que perduraram durante décadas como imagens de controle. Retratando-as de maneira negativa, todas as violências pareceriam mais naturais. Então, quando cordelistas como a Salete Maria e a Jarid Arraes passam a impor o feminismo ao cordel, apresentando não apenas como literatura, mas como um movimento social e uma prática social, sobretudo, elas enfatizam principalmente o direito à autodefinição, questionando tudo que foi dito sobre as mulheres nessa literatura e colocando em xeque as intenções daqueles que perpetuavam certas posturas. Elas buscam contestar o poder e o privilégio dos poetas homens que ainda dominam o ambiente poético de cordel e que por diversas vezes buscaram impor autoridade frente às poetas mulheres. 2 minutos, Letícia. Tá. Elas estabelecem profícuos diálogos com teorias feministas voltadas para mulheres não brancas, principalmente. Tanto a Salete Maria quanto a Jarid Arraes se definem como mulheres negras. Então, eu vou ler assim, brevemente alguns versos delas. A Salete Maria, ela, em 94, publicou o cordel A Mulher Também Faz Cordel, que seria a inauguração do feminismo em cordel. E ela fala, sempre a versão do homem impressa em algum papel, espero que não me tomem por feminista cruel, mas o fato é que a mulher, disso temos que dar fé, tinha na vista um véu. O homem que a desejava queria a qual princesa, sempre que a venerava era por sua beleza, só isto tinha virtude para macho bravo e rude, mulher com delicadeza.
E a Jaridia Reis é uma autora jovem de 30 anos, ela foi acho que a primeira cordelista a alcançar uma visibilidade nacional, de fato, quando ela publica Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, que inclusive foi republicado agora num selo da Companhia das Letras, o que mostra como o alcance da poesia dela é muito grande. E no Cordel Feminismo Negro, ela fala sobre a crítica feminista negra mesmo. Então, ela fala, no entanto, é necessário fazer enegrecimento da batalha feminista desse lindo movimento, para que toda mulher sinta seu pertencimento. Mesmo com as diferenças, deve haver cooperação, pois a parcela de negras, maioria da nação, e precisa ser ouvida com respeito e atenção. E só para terminar, então, vou falar de algo que aconteceu ano passado, que foi quando a cordelista Isabel Nascimento ela passou a sofrer ataques virtuais, quando ela participou de uma mesa num evento, e ela se expressou dizendo que a literatura de cordel deveria se desvencilhar de posturas machistas, racistas e homofóbicas. E como forma de apoio, mulheres cordelistas criaram a hashtag Cordel Sem Machismo no Instagram, fazendo posts com fotos, com placas, com essa hashtag. Inclusive a Maria da Penha fez uma foto até. E o que se comprovou com essa ação foi que as mulheres envolvidas no cordel são muitas e ansiando por mudanças, recusando a submissão e a subjugação que os olhares masculinos buscam lhes impor. As redes sociais se tornaram, então, um importante espaço para que as autoras busquem não apenas visibilidade, mas também a criação de uma rede de poetas mulheres que desejam divulgar seus versos e fortalecer umas às outras. Elas buscam, então, ressignificar não apenas as suas próprias imagens, buscando respeito e igualdade, mas também demonstrar que a literatura de cordel não é uma literatura feita apenas por homens. E, para isso, é preciso que essa mudança ocorra dentro de todo o sistema literário, que carrega em si ainda muito conservadorismo. Por mais que haja resistência masculina, não apenas a presença das mulheres, mas as suas próprias temáticas, o que vemos na contemporaneidade é que as mulheres não aceitam mais ser caladas pelos poetas homens. E é isso, obrigada. Obrigada, Letícia. Nossa, Obrigada. muito bom. Já fico doida para comentar, né, Letícia? Mas daqui a pouquinho chega o debate, mas muito bom mesmo. Aguenta. Muito bom. Mariana. Tá, bom dia, boa tarde. Fico feliz da oportunidade do trabalho da Letícia. Eu me apresento, eu sou doutoranda da FRJ, do PG de Neolatinas. Vou apresentar aqui um trabalho que ele, em fase inicial, ele vai se tornar ainda uma pesquisa de doutorado, mas que já dialoga muito com o que as companheiras vêm apresentando. Vou projetar. Tenho uma pequena dificuldade em encontrar a projeção aqui nas opções de compartilhamento. Perfeito. A Juliana trouxe, que é o não ser falado pelo outro, o conceito de autorrepresentação nesse sentido, e de interseccionalidade e do Islã, né? Primeiro, eu gostaria de convocar uma autora que é essencial para a minha pesquisa, que é a Audre Lorde, para pensar nesses lugares onde as palavras das mulheres clamam para ser ouvida. Cada uma de nós devemos reconhecer a nossa responsabilidade de buscar essas palavras, de lê-las, de compartilhá-las e de analisar a pertinência dessas palavras na nossa vida. Acompanhando simpósios, eu lembrei dessa citação durante cada apresentação e ela faz cada vez mais sentido. Para começar, eu queria pegar um conceito de Quijano, de colonialidade, do ser, do saber e do poder, por outras duas vozes. Primeiro, a de Maldonado Torres, que vai fazer essa colonialidade do ser, especificamente, conectada com a experiência vivida, né? Da colonização e o impacto dessa experiência na linguagem. E a crítica de Maria Lugones, quando ela questiona esse olhar patriarcal e heterossexual, das disputas pelo controle de sexo e seus recursos e produtos, que o Quijano limitou, deixou recortado dentro dessa pesquisa, né? Um entendimento que ela chama capitalista, eurocentrado e global de gênero. Não é necessário, diz ela,
las relaciones sociales estén organizadas en términos de género, ni siquiera las relaciones que se consideren sexuales, pero la organización social en términos de género no tiene por qué ser heterosexual o patriarcal. Él no tiene por qué serlo, porque es una cuestión histórica. Entonces, seria uma espécie de colonização desses estudos, desses conceitos, desses termos, para pensar essa representação literária que eu vou usar, no caso, aí fazendo uso de uma outra autora, das palavras de uma outra autora que é muito importante nessa pesquisa, vai falar da representação, que é a Regina Dal Castanher, que faz a pesquisa já há décadas das produções do mercado editorial sobre o personagem do romance brasileiro, mas que vai servir também para a gente pensar a poesia contemporânea, quando ela diz que o que está em jogo não é a capacidade de alguns para representar o mundo, mas a dificuldade de fazer com que esse esforço seja reconhecido como literatura, ou com que esse esforço seja capitalizado, né? Ou reconhecido sem ser capitalizado. Ela chama atenção pela autoria, né? Para a autoria dessas representações, de onde elas nascem. E ela diz que essas autorias masculinas, heterossexuais, cisgêneras, classes altas e brancas, cortam as narrativas através de um mundo que tem suas próprias características. Os personagens parecem muito a si mesmos e transitam pelos mesmos espaços urbanos e sociais, possuem as mesmas dificuldades e as mesmas aspirações. Isso na sua obra mais recente, O Prego e o Rinoceronte. E ela vai pegar o Rinoceronte de Durrer, a primeira representação de rinoceronte, para explicar como era a representação daquele que não estava lá, como os estudos antropológicos e grecs nos ensinam. E pensando na minha pesquisa, no imaginário da literatura brasileira, quais são os rinocerontes que temos em nossas paredes, em nossa imaginação? Eu penso na tia solteirona, que é a personagem lésbica, sempre esteve ali, né? E a gente não pode negar que as nossas relações com o mundo são mediadas pelas representações sobre ele, às vezes mais do que pela própria realidade. Então, eu vou doar um pedaço da minha apresentação agora para outra pessoa, que é a minha poeta, a Laura Conceição, uma poeta de slam de Juiz de Fora. A minha colega que trabalhou com o slam ali trouxe o slam escrito, mas eu não poderia fazer isso. Eu trabalho com slam performance, um trabalho que será feito no campo, por isso a minha pesquisa inicial. Então, sem mais delongas, vou trazer a poesia dela e logo trago mais perguntas para a gente. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Será que eles estão achando que a gente está gastando dinheiro que é de nosso patrão? Mas na verdade eu não tenho nem patrão porque eu estou desempregada e poesia falada não tem remuneração. Tempo é dinheiro, eu vou sem tempo e sofrendo, pois além de tempo, dinheiro não é fácil não. Mesmo se eu tivesse um dinheiro, um trocado, uma bufunfa, um migué, não adiantaria, pois nunca nem um dia o dinheiro compraria o amor daquela mulher. Mas que tristeza, eu vou chorar com meu benzinho, eu vou pedir mais um carinho pra calentar coração. Mas na verdade eu não tenho nem benzinho no passo do Mineirinho, hoje meu coraçãozinho só existe serração. Serração baixa, só que racha, que desgraça pra ver graça, eu vou ter que rachar pé. Saí da praça sem cachaça, fui na raça de pirraça, nem de graça eu consegui um picolé. Querem verso de resistência, falando de resistência e mostrando resistência, juventude e resistência. Mas é porque tá na moda, porque pra nós que estamos na resistência, exalando a nossa essência, estamos na decadência. Eles gritam com violência que o hip hop é foda. Porque se eu for pro calçadão falar minha arte, o policial me bate, o machista me abate, o cachorro me avança e late, meu filho será massacrante. Caso contrário, eu sou conhecidência mera, pois eu sei que me espera, eu conheço a minha terra, pouca gente me tolera, pois são tudo intolerantes. No Facebook, o boy paga de covarde, solicita amizade, diz que eu sou o show à parte, que venera a minha arte, vem babar meu ovo. Eu quero ver não me largar, dizer que eu sou pra namorar, quando o ano acabar, me levar para cear com a família no ano novo. Tem gente que não escuta meu poema e pra tirar tema, critica o meu tema, me chama de sapatão. Eu acho hilário, até engraçado, não me pega mal olhada, eu tenho boa intuição. Quem não me atura enfia a cara no buraco, porque isso no seu caso é uma boa solução. Dando pitaco, etc e coisa e tal, poesia marginal, me chamam de marginal, pois ela eu sei recitar. Mas não é marginal, é periférica, resistência métrica, vida assimétrica, sei só ensina a métrica de ver regular.
Então, para me ajudar, compra uma rifa, salve Islândia e Perifa, um salve para Coperifa, para o poeta Sérgio Vaz. E agora 1 minuto de silêncio para o futuro do milênio, para todos os poetas gênios que perderam a sua paz. É preciso persistir, continuar, não parar de recitar, para a gente não terminar no eterno aqui jaz. Não querendo cortar, não cortei nenhum trecho, isso é parte da performance dela, ela começa na performance com uma canção e termina com outra, ela começa com Secos e Molhados, termina com Chico Buarque, Cálice, e O Patrão Nosso de Cada Dia, que é o nome do poema. Esse poema, ele está na coleção de Slam, o empoderamento feminino, mas na versão escrita, não é a mesma versão que está nessa performance, cada performance é uma, e essa performance não é uma performance de batalha, o slam é batalha, mas essa é parte de uma reportagem sobre os slams em Juiz de Fora, onde vive a poeta que foi finalista do Slam BR de 2017 e acaba de ser finalista, vai ser finalista do Slam BR 2021, Potência Laura Conceição. E ela traz aí uma estratégia muito dinâmica na sua representação de sexualidade, de gênero, quando ela traz, né, os versos da sua própria construção, da sua própria subjetividade, da sua identidade, desse eu lírica, que é também a identidade da poeta, que não pode se descolar disso. E quando, para pensar, né, a sexualidade e gênero desse poema, dessa obra, eu penso em Paul B. Preciado, quando ele fala sobre a heterossexualidade como tecnologia biopolítica destinada a produzir corpos héteros. E não sou eu que falo, a própria Laura demonstra aí uma dominação desses conceitos nessa poesia, e não só, inclusive dos conceitos de poesia marginal, poesia periférica, da questão do contrapoder, que é o amor entre mulheres, que essa... não vai sair a palavra, que é essa sublimação do amor entre essas mulheres, do amor lésbico, e lembrar que essa poesia ela é também uma forma de resistência, porque ela é possível, ela é uma forma poética, literária, econômica possível, de acordo com o Audre Lorde, ela é escrita nas notas do WhatsApp, no celular, num pedacinho de papel, ela é uma tecnologia também de produção de subjetividades, que é o que me interessa na pesquisa, e o que chama muita atenção no trabalho da poeta é essa estratégia da abordagem de vários temas, né, que é uma busca na batalha de conexão com o público e também uma demonstração de entendimento da própria Laura, de que a dicotomia espiritual versus político é falsa, como nos diz a Audre Lorde. E os versos como, quando ela fala sobre essa crítica ao tema, né, como esse sapatão ofensivo e pejorativo, resgato aí a ideia de Audre Lorde como as 3 formas coloniais de lidar com as diferenças que nós temos hoje, que é ignorar, copiar e destruir. E esse poema vai nesse sentido de demonstrar que ele entende como essas relações acontecem, como essas representações acontecem no âmbito cultural, literário, ela traz o Sérgio Vaz e a Coperifa como resistência, e o entendimento de como esse corpo político é acessado e lido pelo outro, pelo boy do Facebook, etc. O tempo já está, né? Perfeito, sim. Eu não estou conseguindo tirar aqui a apresentação, acho que eu fiz algum clique. Isso. E, bom, eu queria mostrar as referências, mas são essas, né? A Lugones, a Audre Lorde, a Regina Del Castanheira foram essenciais para a construção dessa pequena apresentação do que será essa pesquisa. Obrigada. Valeu, viva Juiz de Fora. Obrigada, Mariana. Nossa, que mesa incrível. As apresentações muito boas. Fiquei realmente até emocionada, porque esse caráter de resistência esteve de diversas formas muito presente. Então, sinto... Instigantes. Então, podemos ir para o debate, né? A palavra está aberta. Está todo mundo meio em estado de choque ainda, né? No bom sentido. Eu acho que estamos naquele estado de mudos de beleza, né? Porque é tanta coisa, assim, que cada apresentação
foi me tocando e não suscitando questões, mas assim relações, coisas que e conhecimento também, porque a maioria das autoras eu nem conhecia, né? Então gera uma ansiedade também, porque a gente quer ler tudo e dar conta de tudo, né? Então, para abrir, assim, quebrar o gelo, né, do debate, então, eu vou falar sobre o cordel, queria falar com a Letícia, gostei muito da apresentação sobre o cordel, porque eu trabalho com o cordel da Jarid Arraes, com os meus alunos, quando eu pego a literatura brasileira 4, a gente consegue trabalhar um pouquinho a literatura contemporânea, né? E é tão rico, né? Tão rica a obra dela, que todo mundo tinha que conhecer, né? O que Jarid Arraes faz, né? Os alunos, assim, ficam sempre encantados com a potência dela, né? Da obra dela, a qualidade também, né? Então, você falando ali, fiquei muito feliz com a sua apresentação. E o que me chama a atenção, aí você poderia falar um pouquinho, talvez, porque eu também trabalho com o Islã, né? Nessa literatura contemporânea a gente vê um pouquinho do cordel, vê Islã, vê essas novas formas que estão surgindo, né? Essas formas literárias, esses gêneros que podem ser considerados marginalizados, né? E aí era sobre isso assim que eu queria que me chama a atenção, assim, que tanto o Islã e agora o cordel, que eu fiquei sabendo pela sua apresentação, né? Mesmo dentro desses gêneros considerados marginalizados, a questão do gênero feminino, né, é mais ainda, né, fonte de preconceito, né, de exclusão. Então, eu me lembro assim do Islã das Minas, ou então os islãs de autoria feminina, quando elas quando elas contam a origem, né, dessas mulheres que se unem, porque é a voz masculina que predomina ali no Islã, né? Então elas dizem, a gente cansou de ser público, né? Cansou de ser ouvinte do Islã e a gente quis pegar o microfone também, ter voz dentro do Islã. Né? E agora no cordel é a mesma coisa, você mostrando, né, esse preconceito de gênero, né, essa distinção dentro do cordel, né? Então assim, muito boa essa apresentação, assim, eu anotei várias coisas, né, mas eu não quero monopolizar o debate, né, mas essa foi uma coisa que me chama a atenção, né? Gostei muito da história, assim, da cordelista mulher ter que usar o pseudônimo do marido, e o marido morre e não pode mais publicar, né, com aquele nome. Então, assim, essas estratégias, né, o nosso simpósio todo, assim, pensando estratégias do feminino, né, e hoje chegar aqui nesse último dia, assim, quão enriquecedor foi esse simpósio para mim, assim, para minha vida, para minha pesquisa, né. E aí só mais uma coisinha, assim, sobre a sua apresentação, que você fala que ela é Maria das Neves, né? Que eu não conhecia também, acho que é ela, né? Que usava o pseudônimo do marido, né? Você fala que ela reproduzia os valores da época, né? Porque ela sabia que se ela fosse transgressora, aí sim que ela não seria lida, né? Aí se você puder também comentar um pouquinho sobre essa consciência, se é realmente isso, se ela tinha realmente consciência de que se fosse transgressora não seria lida, ou se não, né? Se ela era uma reprodutora desses valores, né, patriarcais da época. Pergunto isso também porque é uma questão que surge com a minha autora, uma das autoras minhas de pesquisa, que é a Júlia Lopes de Almeida, também, né, a gente nunca sabe se ela está reproduzindo os valores da época ou se é uma estratégia, que ela tem consciência que se ela for uma transgressora, não vai ser lida, não vai permanecer, né? Então, se você puder falar um pouquinho da Maria das Neves, ia ser muito bom. Obrigada. Muito obrigada pelas palavras. A Maria das Neves, ela deu uma entrevista para uma pesquisadora, a Maristela Mendonça, e foi, se não me engano, no final da década de 80, e a Maristela publicou como livro a pesquisa dela, e ela fala que existem trechos, né, transcrições da entrevista, ela tinha consciência de que ela não seria lida, são palavras dela mesmo, só que ela dá essa entrevista no hiato de 50 anos, né, quando ela já era uma senhora, já tinha vivido
muitas coisas, então eu não sei se no momento em que ela escreveu, ela já era tão consciente assim de que ela precisava representar aquilo, ou se foi algo que ela foi adquirindo com o passar dos anos, porque ela continuou envolvida com literatura. A família do Chagas Batista, que é o pai dela, são vários estudiosos de cordel e vários poetas, são todos envolvidos na cultura popular, alguns ainda estão vivos. Ela já faleceu, mas ela reconhecia assim, o caráter transgressor do que ela fez. E ela tinha consciência de que o nome dela jamais seria comprado se estivesse num nome feminino. Mas até, acho, pensando assim agora, formulando, acho que sim, ela tinha consciência de que ela tinha que reproduzir aquilo, porque ela deveria ser um homem escrevendo, né? Quando ela escreve sob o pseudônimo, ela usa o nome do marido e como se fosse um homem trabalhando como todos os outros homens cordelistas trabalhavam, né? Eles criavam daquela maneira. Ela, na verdade, ela fez a transposição de 3 obras da literatura canônica. Um dos livros era do Victor Hugo, inclusive. E aí o que ela faz é uma adequação que muitos cordelistas que faziam, né? Essas adaptações, eles aproximam do público leitor ouvinte de alguma forma, fazem aproximações das obras literárias canônicas com a realidade nordestina, porque assim fica algo mais palatável para o leitor também. E ela fez isso, só que os valores eram que a mulher tinha que ser submissa, de que ela tinha que responder ao homem, toda uma idealização, porque quando a mulher não está estereotipada no sentido negativo, ela também está estereotipada no sentido da submissão, tipo, no sentido negativo das imagens mais violentas mesmo, caricaturizadas. Enfim. Eu posso falar? Pode. Levantei minha mãozinha ali, Laura. Está ali, ó, esperando bonitinha na fila. Não vi nenhuma outra mão aí levantada. Claro, Lívia. Olha, eu achei essa mesa sensacional. Inclusive, a Silvina, que me conhece há mais tempo, sabe que eu não trabalho com poesia. Nunca trabalhei com poesia em mais de 30 anos de universidade. E essa mesa está encantadora. Quer dizer, não trabalho mais ou menos, porque na medida que as coisas foram saindo, assim, eu fui contemporânea da Ana Cristina César. Ela é da minha geração. Eu me lembro dela nos eventos de poesia da UFRJ no final dos anos 70. A geração mimeógrafo, Cacaso, essa é a geração da Ana Cristina. Eu nunca trabalhei com a obra dela, mas eu lembro da figura da Ana, bonita, meio na dela, assim, meio, sabe? Enfim, não tenho nada a comentar, ela é essa poeta que virou canônica, né? Quando eu conheci, ela não era, e se tornou, talvez até por causa dessa morte prematura e de forma tão violenta que foi. Mas, enfim, eu nunca trabalhei com ela, mas eu me lembro da figura da Ana. Por isso que essa mesa foi assim, muito interessante. Depois, no início da graduação, eu tenho uma grande relação com o Nordeste, fui casada zilhões de anos com o nordestino. E viajei muito pelo interior do Nordeste e nunca soube disso que você me contou hoje, Letícia. Eu sabia, eu escutava, assim, que mulher... Porque eu sempre me chocou, já desde aquele tempo que eu andava pelo Nordeste, por que não tem mulher cordelista? E porque a psicologia masculina nordestina é muito machista, mas é muito mais machista que a do Sul. E a cultura popular é muito próxima a essa psicologia, quer dizer, sem indagação, sem questionamento, sem nada disso. O que um outro nível de cultura, mesmo dentro de uma sociedade tão machista quanto aquela, pode haver um certo questionamento sobre o machismo. Mas na cultura popular, não estou querendo dizer que uma é alta, que a outra é baixa, literatura alta, literatura mais comum, não é isso que eu estou falando. Porque eu sempre fui apaixonada por literatura de cordel. Eu tenho uma bela coleção de clássicos de cordel, já todo roto, assim, todo ferradinho. E também, não sei se você conhece, uma coleção de 3 livrões assim, que saiu há muitos anos atrás pela Biblioteca Nacional. Não sei se você conhece esses 3 volumes, assim, eu tenho isso aí, que é do tempo que eu andava pelo Nordeste,
E achei incrível, até porque o Nordeste, a literatura de cordel está ligado, quando você foi falando, né, a fazer a crítica, a denúncia do abandono do Nordeste, e também de contar história, né? Muitos desses contos que a gente lê aí na modernidade, quando você pega a tradição e traz para a modernidade, o cordelista, quando sai cantando os seus versos, ele conta muito da história de um lugar para o outro. Eles, tradicionalmente, eles funcionavam muito assim, de inventar histórias, muitos do mística medieval, até porque a métrica do cordel tem que ver com a métrica espanhola tradicional, mas mais que isso, eles contavam muito, né, do que acontecia de uma cidade do interior para outra cidade do interior. Então, eu fiquei encantada com esse cordel moderno, feito por mulheres, em blogs. Isso, para mim, foi absolutamente novo. Vou até dar uma procurada, que eu achei não conhecia mesmo. Para mim, o cordel tinha virado uma coisa assim cristalizada lá no passado, sabe? Ficou lá intocável para a gente ir lá, igual a zoológico, ir lá e ver como é que é. Eu não sabia dessa modernidade toda. Fiquei muito obrigada por essa mesa, está sendo tão legal e eu aprendi tanto. Agora, a Glória Andalsúa, cadê ela que falou da Glória Andalsúa? Eu também gosto muito, eu tenho até texto que eu falo da Glória Andalsúa, que eu conheci nessa época aí dos anos, o fim de 80, 90. E tem mais, ela é das primeiras escritoras hispânico ou norte-americana hispânica, que você não tratou muito aqui, mas ela trabalha com a questão da sexualidade bastante. O trans dela não é só transcultura e translíngua. É claro que não era isso que você estava preocupada, isso não é uma crítica, é só uma constatação. Você estava preocupada noutra trans, e não do trans, porque ela começa o livro dela dizendo, não é? Logo no primeiro parágrafo, eu sou chicana, mexicana, norte-americana, bissexual, ou heterossexual, já nem me lembro mais, não sei bem o que ela diz, da transexualidade dela, enfim, que ela é lésbica, negra, considerada lá para os Estados Unidos porque é ticana, e professora universitária, porque ela é professora universitária. Então, ela marca muito bem logo no início qual é o local da fala dela, né? E que é uma fala híbrida. Então, eu estou provocando vocês, é para todo mundo falar um bocadinho mais, se quiserem, naturalmente. E você, Mariana, também achei muito interessante, até porque eu pensei que na sua pesquisa aí, quando você fala dessas poesias cantadas, né? Eu só refleti assim, que eu nunca trabalhei com isso, mas já trabalhei com rap. O rap meio como uma forma de testemunho também, que no final é tudo, ele também é acusador, ele também quer dizer das mazelas da sociedade, da desigualdade e tudo mais. Então, será que aí o que você falou também não pode fazer um vínculo com o rap? E tem mais, o rap é super masculino, enquanto que esse do Rio, o funk, não. O funk é cheio de mulher funkeira, né? E o rap, até onde eu sei, também não sou especialista nisso. Aliás, nada do que eu falei aqui chega mais próximo da minha área de trabalho é a Glória Andalsúa. E os outros são assim que quando tem a carreira longa, você passa por várias coisas, você não fica a vida inteira trabalhando a mesma coisa, né? Então, é isso aí. Desculpa se alguém que eu não falei... sim, da Juliana, que falou sobre poesia da África. As poesias africanas são sempre... A literatura africana é sempre um presente para a gente. Eu nunca trabalhei com literatura africana, mas trabalhei perto de gente que trabalharam com literatura africana desde os primórdios, como Laura Padilha e Rita Chaves, que você com certeza conhece. Então, essa sua poeta era muito amiga da Laura Padilha. Eu acho até que ela já esteve aqui, mas eu nunca trabalhei com ela, mas foi muito bonito. Gente, vocês fizeram um milagre em 10 minutos, todas. Obrigada pelo presentão que todas nos deram. Agora vocês falem. Já que a Letícia já falou, Mariana, Ana, Fernanda.
Muito bem lembrado. O rap, assim como os saraus, eles eram muito masculinos, e o Islã, como o Islã das Minas, já vem com essa pegada mais para as mulheres, pessoas negras, a comunidade LGBT, pessoas com deficiência. Ele vem aberto nessa interseccionalidade, nessas outras possibilidades, nessas outras muitas aspas aí, vozes, né? Vozes dissidentes. Mas o rap, graças ao rap, eu acredito que o Islã tenha se disseminado tão rápido, esse tipo de poesia, porque o rap, ele abre espaço já dentro das batalhas, do improviso. O Islã, ele nem sempre ele é improvisado, né? Ele é escrito antes, mas cada performance é uma, porque no meio da performance é que o texto vai sendo construído. Então, o rap é, sim, muito um caminho precursor para a chegada do Islã. Quando ele chega no Brasil... Eu achei que tinha alguma coisa a ver. Como eu não conheço bem o Islã, mas Islã surge em Chicago, né? E Roberto Estrela Dalva traz ele para o Brasil em 2012. Ele vem de Chicago já nessa forma de Islã. Mas eu acho que a disseminação dele em pequenas batalhas, inclusive a Laura Conceição é uma cantora de rap com discos publicados. Então, esses espaços onde já existiam as batalhas de rap é os espaços onde o Islã proliferou com muita facilidade. Obrigada por me ensinar. Obrigada a você. Ana, fala só uma coisa para acrescentar aí, Mariana, sobre a Laura, né? Que também tem a ver com muitas da cultura que surgiu do ensino médio, pelo menos assim, que eu mais conheço de Juiz de Fora, né? Que foi a rebeldia dos estudantes de ensino médio, e veio o feminismo, e veio o Islã, e a cidade foi maravilhosa nessa época. Você tinha filha no ensino médio? Claro, no João 23, então, assim, são todos grupos ali que fizeram muita coisa na rua, muita manifestação, né, a partir do golpe, né, digamos. Mas quando veio toda essa coisa também como se chama, da reforma, né, da reforma do ensino médio, acho que aí se espalhou pelo país de uma forma maravilhosa, hermosa, eu diria. Hermosa. Hermosa é nossa hermosa Silvina falando hermosa. Eu agora, sobre a Glória, sim, a Glória faz parte da minha bibliografia no mestrado, né? Eu estudo a Glória e um outro autor, mas a Melissa Lossado Oliva eu não conhecia, conheci na disciplina que eu falei e resolvi fazer essa comparação, esse paralelo entre as duas, porque a Melissa, como eu disse, ela é descendente de latinos, né? A mãe da Colômbia e o pai da Guatemala, então também tem esse leque, né, maior. Mas a Glória, já no início, nos poemas, ela fala sobre essa questão da homossexualidade dela, é muito forte, muito latente, e também ela busca isso para as mulheres chicanas, né? Porque os chicanos também são muito machistas, a comunidade chicana. Então, ela retrata isso ao longo do livro todo. Ela fala que o livro fala da existência dela, né? Das preocupações dela enquanto ser. Então... eu abordo isso também pretendo, né, e já estou abordando em alguns trabalhos na construção da minha dissertação, com certeza. Quem foi a professora que deu esse curso? Foi a Lívia Souza e a Lorena Freitas. Tá bom. Curiosidade só. Inclusive, a Lívia vai apresentar na próxima mesa. A Lívia está na próxima mesa, eu vi. E Mariana, quem é sua orientadora na UFRJ? É a orientadora, é o Ari Pimentel, porque ele é o disseminador do Islã dentro do Obrigado. Gente, eu perguntei isso porque a gente se conhece, né? Todo mundo assim se conhece, então. Mas a Lívia eu não conheço, minha xará eu não conheço. Tem uma perguntinha que veio aqui pelo YouTube. Joy Nascimento Afonso, ele diz... Sim, é para a Juliana. Tá, Juliana? Oi? Desculpa, Ana. Não só falando que é uma pergunta que foi direcionada à Juliana. Ah, sim. É isso, porque ele diz para pesquisadora sobre poesia africana. Podemos dizer que a poesia de autoria feminina, e aí estou pensando na poesia de Ana Paula Tavares, seria uma forma de literatura decolonial? Fiquei pensando na forma que essa poesia descreve o corpo e o erotismo feminino na poesia africana. Juliana. Essa pergunta é bem complicada, eu não trabalho com a Ana Paula Tavares, mas é uma grande poeta também, de Angola, né?
E esse conceito da decolonialidade, que é mais recente, por exemplo, em relação a essa autora que eu estudo, que está publicando nos anos 50, então seria, se eu fosse ler a partir da minha autora, seria um pouco anacrônico eu aplicar esse conceito, mas em certo sentido, pensando também no caso da Ana Paula Tavares, que tem uma proposta estética mais relacionada ao corpo, eu diria que, ao meu ver, sim, é uma forma de decolonialidade na medida em que vai descartar, né, não vai ir contra esse discurso hegemônico, por exemplo, do Ocidente, esse discurso europeu. Então, diria que sim, mas é uma pergunta bem complicada. Na verdade, né, para complementar aí, quando Quijano, né, vai gerando esse conceito na década de 90, né, na verdade ele vai se ir trabalhando, né, com toda a tradição das Américas, né, do discurso contra a colônia. Digo porque é um pouco diferente do discurso da pós-colonialidade, né, que está como mais referido a uns processos, sobretudo na África, né, ou na Ásia inglesa. Então, eu acho que sim, porque, ou seja, com todos os ajustes, digamos, e eu entendo perfeitamente quando você fala de anacronismo, aliás, você falou muito bem de literatura e história, né, como respeitar também nessas duas disciplinas, mas eu acho que cabe, porque justamente a decolonialidade é herdeira de Fanon, né, é herdeira dos primeiros também, digamos, do México, de Peru, né, dos vice-reinados, digo, né, então, todos os intelectuais anti-imperialistas, ou seja, naquela época eram anticolonialistas, depois no século XX vai virar também anti-imperialistas, né, então acho que tem sim um lado, né, mas que, claro, eu entendo muito bem a dificuldade que você tentou aqui traduzir, porque também é outro contexto de produção, né? Então, tem que ter cuidado com os conceitos também, com essa utilização. Bem bacana, Juliana. Gostei também muito dessa mesa e teu trabalho, muito bom, muito bom. Bom, o nosso tempo está um pouquinho apertado. Eu não sei se a gente deixa, alguém tem mais alguma pergunta, ou se a gente já pode se encaminhar para o intervalo. Laura, Sil. Sim, acho que a gente, aqui no YouTube tudo certo, eu acho que podemos fazer um pequeno intervalo e voltamos para a segunda parte. Em princípio... 15h20? 3h20, mantemos 3h20, tá. Então, acho que dá para manter. Então, vamos fazer parabéns, isso, meninas, parabéns, até as 3h20, ninguém precisa sair da sala. Só fechar aqui. Até já, então, parte 2.